Quem seria esse jogador que faz... todos os times fazem? Todos os times fazem. Todos os times fazem para provocar a troca de marcação. Eu que estou com a bola, você receber um corta-luz e ser marcado por outro. E esse pick and roll sempre é feito por um pivô, um jogador alto, forte? Não. Ou pode ser independente? Pode ser qualquer um. Normalmente você faz uma situação de ter uma diferença de altura. Se acontecer a troca de defesa, o cara, o mais baixo, marcar o mais alto ou vice-versa. Nossa, maravilha. Nossa senhora, Geraldo, hoje eu vou usar o meu sonho de criança de... É a mesma coisa que eu te expliquei essa semana sobre o voleibol, falando da mudança do voleibol, líbero, né? da época de 50, quando chegou 60 para 70, começou toda uma inovação. Sim. Aí começa a aparecer desmico, velocidade de jogo. O desmico não tem vantagem mais no voleibol. Hoje pode chutar a bola também, enfim, né? Nossa. Então, para você, a gente está falando coisas de 50 anos atrás. Então, assim, eu vou iniciar, já são 1h32. Eu tenho assim, cada um. O seu Ayrton acabou de chegar também. O senhor Ayrton é professor de geografia da escola. Senhor Ayrton, se apresenta para o Cadum aí. Boa tarde, Cadum. Professor. Como vai? Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação estar aqui participando com você. E essa praia que eu vou aprender tudo, né? O basquete eu vou aprender, eu vou ter uma aula com você agora para aprender aí. Como o senhor Geraldo disse, 50 anos, né, senhor Geraldo? A gente não aprendeu muita coisa. Hoje eu quero aprender sim. Um abraço aí, Cadu. Valeu, obrigado. Nossa. Então, olha só. As pessoas... Aí já está chegando mais pessoas. Pessoal, quem for chegando agora, que eu for aceitando, eu vou dando início à vida dos atletas. Iniciou esse projeto na pandemia. Eu quis trazer para os alunos das escolas públicas a oportunidade de conhecer um atleta, um ex-atleta, o seu rotina de treino, seus títulos, suas glórias, e bater esse papo nessa 1 hora que nós teremos aqui para nos conhecermos, ter essa oportunidade, estarmos próximos do outro. Esse projeto tem tudo para dar certo, como já está tá nascendo, tá ficando bonito esse projeto. O senhor Geraldo está fazendo parte dele, o Cadum também agora, o senhor Gabriel também, lá de Minas, que já estamos nos conhecendo, o professor, o seu Ayrton, o Fabiano, Pedro, que já está aqui na sala. Então, assim, sejam bem-vindos. E, Cadum, eu deixei aqui o modo de apresentação. Deixa eu voltar aqui tudo novamente. Eu vou aqui. Vamos lá. Cadê a primeira parte? Essa é a primeira aqui. A vida dos atletas Cadum, Ricardo Cardoso Guimarães. Minha primeira pergunta acho que você já deve ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas por que Cadum? De onde vem Cadum? Bom, primeiro, geral, obrigado pelo convite mais uma vez para estar participando, conversar sobre a minha vida, sobre a minha carreira, sobre basquete em geral. É sempre um enorme prazer. E meu nome é Ricardo, né, como você falou, e quando eu jogava a categoria de base, moleque, 12, 13 anos, eu tinha um amigo do time, que o apelido era Baby, e ele era meio mole, meio sonolento, assim, então começaram a chamá-lo, em vez de chamar de Baby, os amigos começaram a chamá-lo de Bebum, de bêbado, né, e daí começou essa brincadeira de chamar de Bebum, 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 e começou a chamar todo mundo com final 1, né? Então era Eduardum, Jorjum, Henricum, Gabrielzum, e o meu era Ricardum, e daí ficou Ricardum, acabou ficando Cadum. E foi de brincadeira de criança, ficou Cadum. E daí quando eu fui pro adulto, né, eu joguei categoria de base quase 10 anos, quando eu virei adulto, fui profissional, o técnico na época do Monte Líbano me perguntou: você quer ser chamado de Ricardo ou ser chamado de Cadum? E eu fiquei pensando assim, nossa, Ricardo, né? Ricardo, eu quero ser jogador de basquete. Ricardo parece nome de lateral esquerdo, né? Sabe? Eu falei, não, Cadum. Então pode chamar de Cadum, que é diferente. E acabou ficando,
e 90% das pessoas que são do meu círculo não sabem que eu chamo Ricardo, eu sou Kadum. Meus irmãos me chamam de Kadum, minha esposa me chama de Kadum. Então, o Ricardo, minha mãe só que me chama de Ri, mas o resto é só Kadum mesmo. Nossa, muito bom, muito bom. E dando sequência aqui, ô Kadum, então, como falei para você, esse projeto ele surgiu na pandemia e hoje em dia nas escolas públicas nós trabalhamos assim, procuramos trabalhar diversos esportes. E dentro desses diversos esportes, nada mais, nada menos que temos o basquete. E uma das perguntas vai ser o basquete na escola. Como que é visto o basquete hoje nas escolas, que nós ficamos muito tempo longe das Olimpíadas. Sim. Ficamos sem participação e só conseguimos ter uma nova participação quando o Brasil foi sede das Olimpíadas. Depois a gente ficamos um tempo longe, participamos dos mundiais, enfim, mas longe desses esportes. E o basquete acabou deixando de ser um esporte, assim, de muita prática, de muita intensidade, de muito envolvimento. Como que você vê hoje o basquete nas escolas? Como que você vê, assim, você está na secretaria de esporte, mas assim, o basquete na escola, como que você gostaria que fosse e como que você vê hoje o basquete? Eu acho que o basquete na escola hoje não só no basquete, mas em geral no esporte, em escola hoje é muito aquém do que a gente gostaria que fosse. Eu vou dizer que é praticamente inexistente nas escolas hoje. E não temos professores especializados em determinados esportes. O professor de educação física hoje se forma e conhece um pouquinho de cada, uma pincelada em cada esporte. Então, não tem específicos do esporte, então acaba não desenvolvendo o esporte escolar. O modelo do esporte brasileiro não é hoje, mas historicamente é de clubes. Então, nesse sentido, você limita muito a participação, né? Porque você tem poucas pessoas que têm acesso a clubes. Na escola seria o ideal que você teria todo mundo praticando, ou seja, todo mundo está dentro da escola. Mas aí precisaria que dentro da escola tivesse um professor que tivesse um bom olho para aquele determinado esporte. No caso do basquete, o professor conseguisse visualizar que aquele menino, aquela menina, tem condições de se desenvolver no esporte ou no basquete especificamente. E daí, nesse caso, que foi o meu caso, por exemplo, é direcionar para um clube. Então, hoje nós temos poucos clubes que fazem basquete no Brasil, e poucos clubes que fazem esporte no Brasil, são ilhas assim espalhadas no Brasil, e o que acarreta que a gente acaba perdendo grandes talentos que poderiam ter surgido no Acre, no Amapá, ou no Rio Grande do Sul, e que passaram pela escola sem um professor ter detectado, sem esse menino ter tido contato com o esporte. E daí, quando eu falo no período escolar, contato com vários esportes, até para desenvolver aquele que ele mais gosta, que tem mais aptidão, mas daí ser pensado para tentar desenvolver na carreira. Então, a gente fala sempre no modelo ideal do que seria o esporte, seria primeiro capacitar professores e depois levar o esporte para dentro da escola. Mas depois também não adianta só a gente ter 12 clubes que fazem basquete especificamente, que 12 clubes nós estamos 12, vamos falar 15 clubes, nós estamos falando no universo de 300 crianças, 400 crianças no máximo que vão para o lado competitivo. E quantas mais nós teremos naquele ano no Brasil? Então a gente perde muito talento. E isso a gente acaba vendo isso num futuro próximo, que seleções, a gente acaba tirando uma qualidade, né, que a seleção é sempre uma qualidade, de uma quantidade muito pequena. O ideal é você tirar 12 jogadores, o específico do basquete são 12 jogadores, de um universo de milhares, né? O que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a gente tira 12 jogadores de um universo de 30, de 40, de 50 no máximo. Isso, claro que é muito prejudicial para o esporte. E assim, Cadu, dando sequência, quem me apresentou você, quem me passou o seu contato acabou de entrar aqui na sala de aula, que foi o Lu, professor de Educação Física lá de Pinda. Um grande amigo meu, né?
E muito obrigado, Lu, por você estar aqui presente. O Lu também é um defensor muito, muito grande do basquete. Então, quem quiser fazer perguntas pode ficar à vontade. Eu passo a palavra agora para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu vou dando sequência aqui para vocês. Eu já quero abordar o Cadum Por favor. num assunto que eu hoje, o Cadum, eu era do voleibol. Eu até, com relação à federação, a minha época aí de Eletropaulo, coordenando a equipe da Eletropaulo e tal, eu tive o prazer de de ter aula junto com o Zé Roberto, na USP em 79. O Zé tinha ido para a Itália, voltou, tal, ficou abismado com aquele jogo da Itália, tal, e foi para a faculdade. Eu lembro dele na USP falando, eu preciso aprender a ser treinador. Aí, umas coisas que eu afirmo para várias pessoas é assim, comparando a nossa época, ou a época até anterior a você, que a gente viveu o regime militar. É legal que nós temos um professor de geografia, talvez o colega de filosofia também esteja aí, a gente tentar entender essas políticas que são adotadas pelo país pensando no esporte. Muitas vezes o nosso esporte é pensado de várias maneiras. É para buscar o surgimento de atletas, um pensamento fazer com que o esporte chegue a todas as crianças. Naquela época nossa do regime militar, nenhum professor podia pensar em não ter a sua equipe na escola. Ele não tinha opção, ele tinha que ter. Assim, é benéfico, é maléfico. A gente vê uma educação física, uma escola de educação física hoje, tratando o esporte para não produzir atleta. É só para criar o bem-estar, a formar a cidadania, essa coisa toda. Então, a gente viu, na nossa época, a gente ter os jogos escolares ou os jogos colegiais da nossa época, assim, sim, de gente. Hoje, desculpa interromper, hoje eu acho que nós não temos política de esporte, né? Nós tínhamos, eu me lembro bem assim na escola, eu fazia todos os esportes. Eu fazia, na minha escola especificamente, que eu me lembro agora, tinha 4 bimestres, eram 4 esportes diferentes: vôlei, handebol, basquete e futebol. Exatamente. E eu fui jogar futebol, eu fui jogar handebol, fui jogar voleibol, aprender desse esporte, praticar o esporte. Então, a gente não tem isso, não existe mais isso. De uns tempos para cá, começou a se fazer outras coisas na escola, com a educação física especificamente, que era mais o professor dar alguma brincadeira, algum jogo e soltar a bola e ver os meninos correrem, que em tese, nas entrelinhas ficou assim: vamos só relaxar aqui na nossa aula, que vocês têm uma aula de matemática agora, vocês tiveram uma aula de geografia pesada na aula anterior, então perdemos o lado de achar que a educação física é importante, e é muito importante. E não só no lado de formar atletas, né, porque é uma minoria que se forma lá na frente, mas de formar pessoas de bem, com saúde. A economia que o país faz se investe nesse lado da educação física escolar, você recupera lá na frente, economizando na saúde da população. Então, isso aí, em algum momento, a gente perdeu isso aí no nosso país, e luta-se dia a dia para voltar e melhorar o que era antes. Cadum, pode falar, posso Lu? pedir licença para entrar na sala? Por gentileza, pode falar. Vamos lá. Cadum, boa tarde. Antes de mais nada, um prazer aqui estar falando com você, tá bom? E com todos presentes na sala. Duas questões que eu queria estar conversando com você, Cadum. Primeiro, é o modelo do processo de ensino-aprendizagem que existe na escola do governo do Estado. Uma das maiores federações, se não a maior federação, em termos de financeiro do nosso país. Se você acha que essa política de processo de ensino-aprendizagem nas escolas pode levar ao aluno a ter uma aprendizagem
de todas as modalidades, por passar por todas as modalidades, por ter uma vivência muito grande em todas as modalidades, para poder estar estimulado, para poder daí então escolher um esporte para poder praticar. Não, eu não vejo isso. Essa seria a minha primeira questão. Tá. A segunda questão, eu participei durante grande parte da minha vida do Campeonato Paulista feminino, tanto na categoria adulto quanto na categoria juvenil. E dentro desses campeonatos que eu participei, às vezes disputando com 4 equipes, 7 equipes, 6 equipes, num campeonato paulista, num campeonato da maior federação em termos financeiros do nosso país. Uhum. Eu acho muito pouco para uma federação desse naipe, a quantidade de oportunização de equipes para poder participar do Campeonato Paulista. Você poderia dar seu parecer sobre essas duas situações, por favor? Sim. Bom, primeiro sobre a educação física escolar hoje, eu não vejo qualquer chance da gente descobrir talentos através da educação física escolar. Por esses 2 motivos que eu falei anteriormente. Primeiro que a gente não tem, dentro da educação física, o desenvolvimento para todos os esportes, ou alguns esportes básicos, o aluno não tem esse acesso. E depois, porque nós não temos, na sua grande maioria, professores capacitados para descobrir o talento esportivo que possa aparecer na mão dele. Eu tenho um filho de 13 anos que é fissurado em todos os esportes, e na escola ele joga futebol só. Ele joga queimada e futebol. Então, eu acho que vai ser jogador de basquete, já joga basquete, mas será que ele não poderia ser também um grande talento no handball? Será que se ele aprendesse a jogar vôlei na escola, ele quando chegasse nos 15, 16 anos, falasse assim, pai, eu quero jogar vôlei, eu acho que eu gosto mais do vôlei do que do basquete. Ele não vai saber nunca isso. Ele joga basquete porque eu jogo basquete, minha esposa joga basquete, ele está na quadra de basquete desde que nasceu. Então, não vejo nenhuma chance do basquete escolar hoje descobrir talentos. A gente tem algumas ilhas dentro do Brasil que tentam, através do esporte escolar, fazer alguma coisa, de fazer torneios e campeonatos, mas é um negócio muito ínfimo, pequeno, perto da grandeza do nosso país. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, com relação à federação, a gente, por conta até de situação econômica do país nos últimos anos, eu vou falar de 20 anos, 15 anos para cá, os campeonatos ficaram mais enxutos, as equipes ficaram mais enxutas, os clubes ficaram mais enxutos no sentido de que passaram a dar mais atenção ao lado social do que ao lado esportivo. Então é muito comum acontecer isso de anos para cá, de campeonatos nas diversas categorias, tem poucas equipes. O que a federação conseguiu fazer e também já faz alguns anos é tentar descentralizar um pouco. Então, tentar dividir em regiões, de ter campeonatos regionais. Então, você vê o campeonato adulto com 6, 7 equipes, mas tem um torneio regional no norte do estado, lá na região de Franca e Ribeirão Preto, por exemplo. É difícil você falar que um time feminino de Presidente Prudente, por exemplo, vai vir jogar contra um time de São José dos Campos, na outra ponta do estado. Então, são núcleos que são feitos. Isso é feito em várias categorias. Então, eu moro em São José dos Campos, por exemplo. O time da cidade de São José dos Campos, de categoria de base, disputa o campeonato da Federação de São Paulo. Então, na categoria do meu filho, por exemplo, sub-13, tem 18 equipes na federação disputando o campeonato. Mas, por exemplo, a equipe da cidade vizinha de Taubaté não disputa esse campeonato, mas disputa a Liga Regional. Então, nesse sentido, a gente, se for analisar só lá da federação, tem poucos times, e algumas categorias são tão poucos, mas se a gente buscar mais no macro, a gente vai ter mais equipes, sim. Então, você citou o exemplo de 6, 7 equipes no feminino, mas tem outras equipes que fazem trabalho também. Claro que muito assim, abaixo do que a gente gostaria que fosse, mas é um caminho de tentar fazer campeonatos regionalizados. Você acha que nós teríamos condições de fazer no nosso país aqui o que é feito mais ou menos nos Estados Unidos? No nível universitário, eu não sei como é que é, mas eu me pauto muito na NBA, que eu sigo sempre, que tem a região oeste, a região leste,
se nós pegássemos o nosso país e fôssemos fazer um campeonato, ou o nosso estado, não vou falar do país, o nosso estado, e dividíssemos ele em leste, oeste, norte, sul, nós poderíamos começar a trabalhar dessa forma, até para minimizar custo, né? Até para minimizar custo, para poder estar saindo campeões e fazendo... Pois não. Eu acho que é possível, mas a gente vai cair num ponto que a gente não tem não temos qualidade de jogadores para ter equipes competitivas no Brasil inteiro, no estado de São Paulo inteiro. Então a gente tem, nós temos hoje no NBB, o principal campeonato no país, tem 16 equipes, são 200 e poucos jogadores, e a gente não tem 200 jogadores de um nível bom. Imagina você transformar isso em 400 jogadores, 600 jogadores, para ter um campeonato na região norte, um campeonato na região nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Então, e daí para juntar isso, antigamente, muito antigamente, no basquete se fazia isso. Era um campeonato brasileiro com o campeão de São Paulo contra o campeão do Rio, e a disparidade já era muito grande. Então, eu vejo essa gente muito distante, anos-luz do que é o esporte nos Estados Unidos, que consegue também, através de regionalizado, né? O time que é lá de Utah, por exemplo, joga dentro da sua conferência, não estou falando de NBA, de universitário mesmo, de high school, e depois junta no campeonato nacional, mas o nível é muito alto. Você consegue ter 30 times na NBA de nível alto, e daí você pode sim jogar mais dentro da sua conferência e depois juntar no campeonato nacional. Eu acho que, em termos de Brasil, a gente está muito longe de fazer isso. Beleza. Valeu, gente. Desculpa, Gabriel, eu sou um cara assim, muito otimista assim, com relação ao que eu quero, o que eu penso para o esporte do Brasil. Eu venho de família de atletas e tenho 61 anos, estou dentro da quadra de basquete desde antes de nascer, então eu quero e gostaria de ver esporte praticado, não só o basquete, claro que o basquete é o meu esporte, mas praticado nacionalmente, no país inteiro, seria um sonho. Gabriel, pode fazer a pergunta aí. Obrigado, Lu. Quando a gente é atleta, nós temos um pensar, né? Você também tinha o seu pensar e objetivo. Agora, quando você gere a coisa, eu pergunto para você, você me disse que a maioria dos jogadores são de clubes, e clubes são restritos. O que você, como gestor, faz para a parte pública? Bom, eu não sou gestor, né? Eu trabalhei com a equipe de Mogi Basquete nos últimos 2 anos como supervisor. A gente até tentou nesses 2 anos, e os clubes tentam isso através de projeto social, levar o esporte para a população e tentar descobrir talentos. Na verdade, a gente está em busca de talentos para suprir as suas categorias de base, que vão acabar suprindo lá em cima a categoria adulto ou profissional, né? A gente tem que tentar aumentar isso, ter mais projetos, e cada grupo, cada clube, cada prefeitura, cada associação tenha projetos sociais para levar o basquete à população. Já que esse menino que mora na periferia, ou que mora vizinho do ginásio, não tem acesso ao esporte, ao basquete específico na escola, então nós que estamos por trás, nós os clubes, nós as prefeituras, nós as associações, levar o basquete para esses meninos. Mas, de novo, o funil é muito pequeno, o funil é muito estreito. Poucas pessoas vão conseguir chegar, mesmo que você faça um projeto social para 500 crianças, você consegue, no final do projeto, tirar uma criança que possa ir para competitivo. Né? Por quê? Porque são poucas equipes. Vamos imaginar que se a gente, falando especificamente da cidade X, que tem uma equipe competitiva, naquela categoria, na categoria sub-13, sub-15, você tem 12 atletas que jogam e mais 3, 4 que ajudam no treinamento. Você faz um projeto para 500 pessoas, e você descobrir uma criança lá, 2 nesse projeto,
como é que você vai encaixar essas duas crianças dentro da sua equipe competitiva? Então, o ideal seria que você tivesse mais uma equipe competitiva dentro da sua cidade. Mais um clube, mais uma escola. E isso a gente não tem. Isso é difícil, porque isso gera custo, isso precisa contratar mais um professor, ter um outro espaço físico. Então, o caminho eu vejo que é lá de projetos sociais mesmo hoje. Mas é difícil depois, mesmo que você desenvolva esse lado de atingir mais gente, de você conseguir absorver um possível talento ali. Ô, Cadu, talvez seja por isso que o Brasil ficou tanto tempo longe das Olimpíadas? Também, Gabriel, também. Eu acho que isso vai muito assim. Outros países que têm projetos sociais e têm projetos grandes de basquete, ou em escola, ou em clube, também ficam fora de Olimpíada por alguns anos. A Itália é uma das mecas do basquete nos últimos anos e ficou fora de Olimpíada durante muito tempo. O que aconteceu no Brasil, de ter ficado, a última Olimpíada foi em 96, depois voltou só em 2012, é que a minha geração se perpetuou durante muito tempo na seleção brasileira, né? E muito legal para mim, né? Eu fiquei 13 anos na seleção, muito legal para o Oscar, que ficou 16, o Marcel, que ficou 18, bacana demais, mas uma hora que a gente tem que parar por motivos físicos, de idade, fica um buraco. E daí você fala assim, não teve renovação? Na verdade, a renovação tem que acontecer pela qualidade, né? Não adianta você falar assim, eu vou tirar o cara porque ele tem 30 anos, mas se o cara que tem 20 é pior que o cara de 30. Em competições, mundial e Olimpíada, coisa top no esporte mundial, você tem que ir com o seu melhor. Então, durante muito tempo, a geração que veio não conseguiu tirar a geração que já estava. Então, a gente se perpetuou na seleção. O que aconteceu é que aconteceu num período que sai todo mundo, você não tem jogadores bons. E daí o que eu comparo, gosto de comparar muito o que aconteceu com o vôlei, né? Nesse período. O vôlei conseguiu desenvolver atletas e categorias de base fortes, que eram campeãs mundiais infantil, juvenil, e os jogadores de vôlei não se perpetuavam na seleção. Então você tinha o caso, por exemplo, da seleção campeã olímpica em 92. Passou-se 2, 3, 4 anos, na próxima Olimpíada os jogadores eram 8 totalmente novos. E no basquete não aconteceu isso, eram os mesmos 12. Porque os jogadores que vieram de baixo, o cara tinha sido melhor jogador do Campeonato Mundial Juvenil. A equipe brasileira tinha sido campeã. Tinha sido 5 jogadores bons que conseguiram tirar os jogadores bons do adulto. Chegaram lá e competiram e falaram assim, esse de 20 anos e 19 é melhor que aquele de 25. Então a troca nesse caso... Então, não foi só por conta de a gente não ter esporte que a gente... Claro que tudo está interligado, que o Brasil ficou fora de Olimpíada, mas você vai sempre buscando gerações boas, talentos bons. A Argentina aconteceu isso, a Argentina teve uma geração que desbancou o basquete brasileiro na América e teve sucesso mundial, porque eles tinham um trabalho de base, tinham massificação e apareceu um talento bom, apareceu um Oscar e um Marcel na Argentina, que o Ginóbili e outros, que conseguiram conseguiram levar a seleção para frente. Então nós estamos sempre buscando talentos em gerações, para buscar geração. E hoje em dia, levando para hoje em dia, nós temos talentos importantes na geração que já estão quase virando, já saindo da seleção, que não conseguiram resultado na Olimpíada de Londres ou no Rio de Janeiro, no Mundial no passado da China, mas são jogadores de talento. Sim. Senhor Ayrton, gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Gabriel. Oi, seu Geraldo. Depois eu queria encaixar uma coisa aí já direto aí no assunto que o Cadum acabou de comentar. Pode ser o Geraldo, então depois eu passo. Cadum, a gente está com um papo que está muito para adulto, né? E a gente sabe que tem uma garotada aí por trás. Então vamos lá, a gente estava falando aqui sobre a história do atleta. Então vamos lá, vamos pensar na história do atleta Cadum. Como é que foi que começou? Como é que você se interessou? Você já falou que teve parentes todos voltados ao esporte, isso já ajuda muito. E aí vamos pensar, como foi na sua época, como que você chegou até chegar lá, a estrada toda, até chegar na seleção, e se você estivesse hoje, nos dias de hoje que tenho,
uma facilidade da gente ter informação, internet, essa coisa toda. A gente fala do basquete americano, dá para assistir tudo. O que você faria hoje se fosse aquele mesmo garoto lá da sua época? Como eu gostei do basquete, quero saber como é que eu faço para chegar no basquete, encontrar um lugar para mim começar a treinar, mesmo sabendo que a minha escola não tem nada. Vamos lá. Bom, professor, a minha carreira é bastante longa, né? Eu sou um privilegiado de estar no esporte durante a minha vida toda. Como eu falei, minha família toda de esporte. Meu avô, nos anos 1900 e pouco, era jogador de futebol. Ele tinha um sonho de ter um filho que jogasse futebol. Meu avô teve 10 filhos, sendo 9 mulheres e um homem. E numa época, se hoje em dia é bem difícil para a mulher fazer esporte, imagina nos anos 40, 50. E esse meu tio, o único filho homem do meu avô, acabou virando jogador de futebol profissional, jogou na Ferroviária, 15 de Jaú, etc. E as mulheres, que também viviam um ambiente esportivo, né, por conta do meu avô gostar muito, a única opção que elas tiveram na cidade de Escalvado, interior de São Paulo, era jogar basquete. E formaram uma equipe de basquete lá. Então, 6 tias minhas jogaram basquete. A minha mãe foi o maior expoente das irmãs, né, no começo, e foi convidada para jogar em São Paulo. A mãe era alta para a época. Foi convidada para jogar no Clube Pinheiros em São Paulo, que sempre foi um clube dedicado a esporte, um clube olímpico, né? Conheceu meu pai, que também era atleta de basquete dentro do Clube Pinheiros. Eu nasci no Clube Pinheiros, então digo que fui um privilegiado porque eu já estava dentro do clube, né? Então, quando eu comecei a me interessar por basquete, através da minha família, eu tinha a opção de treinar no clube. Eu fui lá e me inscrevi na escolinha do clube e comecei a treinar basquete. Mas também nessa minha formação de jogar no clube, e como eu disse, eu fazia também outros esportes na escola, eu gostava muito de jogar handebol, eu gostava muito de jogar futebol. Eu tive um ano da minha carreira, da minha vida esportiva, que eu joguei basquete e futebol. Eu treinava segunda, quarta e sexta basquete no Pinheiros e terça e quinta treinava futebol de salão no Banespa, em São Paulo. Mas chegou uma época que eu cresci bastante e comecei a gostar muito do basquete, né? E daí fui para o basquete totalmente, de corpo e alma, e fiz minha carreira toda no basquete. Como eu disse, minha família toda jogou basquete. Depois da minha mãe, a minha mãe deixou de disputar um campeonato pan-americano em Chicago porque estava grávida, né? Eu nasci alguns meses depois. Então eu tenho fotos engatinhando em quadro de basquete. O esporte foi um negócio muito natural para mim e só tenho que agradecer a tudo que o esporte me proporcionou. Depois da geração da minha mãe, eu sou sobrinho, a irmã da minha mãe, a Maria Helena, eu sou sobrinho da Maria Helena, que foi jogadora da seleção durante muitos anos e técnica da seleção também durante muitos anos. Tivemos o prazer de disputar uma Olimpíada juntos, né? Eu como jogador, ela como técnica da seleção feminina. Então, família toda de esporte. Depois, eu tenho uma prima que também jogou na seleção brasileira juvenil, primos que jogaram. Meu filho primeiro jogou basquete, meu filho menor agora joga basquete também, meus irmãos jogaram basquete, então a família toda envolvida com esporte. Nossa, e até esporte hoje eu jogo basquete até hoje, né? Tem um campeonato que você pode disputar agora no começo do mês de novembro, o Campeonato Master. Não sinto muita falta do basquete. Joguei profissionalmente durante 25 anos e não consigo ficar fora do basquete. Depois que eu parei de jogar, até por conta da carga, né, do basquete, do esporte competitivo, eu me lembro que eu tive 4 anos seguidos que eu estava no principal time de basquete do Brasil, que era o Montelivro, era campeão, e até o último jogo da temporada, e já emendava com a seleção 2 dias, 3 dias depois, preparação para a Olimpíada, para a Mundial. Eu fiz 4 anos seguidos sem ter férias. Emendava o time com seleção e voltava da seleção, já emendava no time a nova temporada. Então, quando eu parei de jogar basquete, aos 40 anos, eu fiquei exatos 2 anos e meio sem fazer absolutamente nada. Eu não queria saber de nada, eu não corria nem para atravessar a rua. Se viesse um caminhão, me atropelava, porque eu não tinha vontade de... Eu queria descansar a cabeça de tudo. Mas
acordei num belo dia, eu morava nos Estados Unidos nessa época, fui trabalhar lá como comentarista de NBA, e acordei um belo dia com saudade de suar, saudade de transpirar, de pegar uma bola e ir para uma quadra. Fui para um supermercado, comprei uma bicicleta, comprei uma bola e voltei para fazer esporte e não parei mais. Estou fazendo até hoje com muito paixão ainda. Gosto demais de jogar. Anteontem fui fazer um racha, tenho um racha marcado agora para próximo domingo. Então eu vivo o esporte e vivo o basquete e coloco os meus filhos também na mesma situação. A vida precisa de esporte mesmo. Nossa, maravilhoso. A vida Desculpa se eu falei muito, alonguei muito na resposta. Não. Seu Ayrton, faz uma pergunta aí, por gentileza, seu Ayrton. Cadu, Capricha aí. todas as perguntas que eu preparava aqui, os meus colegas já antecipavam aí. Mas eu quero fazer 2 perguntas para você. Qual foi a sua maior emoção durante a sua carreira? E qual foi o sentimento, né, ao aposentar da sua vida profissional? Deixar as quadras. O maior está aqui, ó. O maior está aqui, seu Ayrton. Acredito eu, né? Bom, eu vou duas coisas. Eu divido em clube e em seleção, né? Em clube, como eu falei, eu fui para o Montelibro depois que eu virei profissional, saí da equipe de base do Pinheiros e fui para o Montelibro. O Montelibro se desenvolveu. Em 10 anos que eu fiquei lá, nós ganhamos 5 vezes o brasileiro, 2 vezes o sul-americano, 3 vezes o paulista. Então foi uma emoção grande de crescer no esporte junto com o Montelibro e com meus companheiros, né? Que chegaram na seleção junto comigo. Eu tenho uma emoção grande do Montelibro ter ganho um título do Campeonato Paulista, ter feito uma cesta no último segundo, no Ibirapuera lotado, contra o Corinthians, que sempre tem um peso maior, né? Poxa vida, 99% dos ginásios eram de corintianos, ginásio lotado, eu fiz a cesta no último segundo. Essa cesta correu, não vou dizer que correu o mundo, porque não tínhamos tanta divulgação antigamente, mas o jogo foi num sábado e apareceu no Fantástico no domingo, para você ter uma ideia. Então, foi um título importante. Isso. Quem me segue no Instagram, esse vídeo está lá no Instagram dessa sexta. O jogo foi em 83, Campeonato Paulista 83. Então, uma emoção enorme da minha carreira com o clube. Com seleção, primeiro de ter participado durante 13 anos, ter jogado 4 Olimpíadas, mas o título do Pan-Americano de 87 foi um marco para a minha geração, foi o principal título da minha geração. É um título que ninguém esperava, que os Estados Unidos era totalmente favorito, 100% favorito para ganhar o título, ou 99,99%, e o Brasil conseguiu beliscar isso aí. Eu tive uma atuação legal nesse campeonato, nessa final, e talvez o título mais importante da minha geração. E tem uma frase que até que o Gabriel me separou e mostrou, que quando eu começo a falar do Pan-Americano, parece que ele aconteceu na semana passada, porque foi um negócio muito vivo. Eu assisto o jogo, o vídeo, me emociono bastante ainda, de como se tivesse acontecido há pouco tempo. Tem um vídeo, tem um documentário agora na Globoplay, chama Revolução dos Três, sobre esse time de 87. Então é bacana demais. Eu trouxe até para mostrar para vocês a medalha desse Pan-Americano, que é a minha principal conquista. Não sei se dá para vocês com certeza verem bem aí. Tá dando para ver? Foi os jogos de número 10, 10º Jogos Pan-Americanos, que foi em Indianápolis, que foi acho que a principal conquista minha e da minha geração. Certeza. Então eu trago com muito carinho essa medalha aqui. Apesar de que eu tenho um lado meu pessoal que o negócio físico fica em segundo lugar do que o lado que eu tenho emocional. Então, claro que a medalha é bem importante, mas nada se compara com a emoção que eu tenho e trago dentro de mim de ter conquistado esse título, né? De ter estado lá com meus companheiros. Então, eu tenho isso assim, se amanhã, tô generalizando, mas se uma pessoa me pedir assim, você me vende essa medalha, você me dá essa medalha para uma causa, assim, eu daria sem medo, porque a emoção que eu tenho dentro de mim, as memórias que eu tenho comigo, são as mais importantes, assim. E completando a pergunta, como foi parar de jogar, eu fui me preparando, assim, o parar de jogar, eu parei com 40 anos, mas 40 anos foi no ano 2000, e minha participação em seleção foi em 92,
durante esses últimos 8 anos depois de seleção, eu fui já me preparando para parar de jogar. Eu tenho uma agência Pode falar. que tem o meu nome, Cadum Turismo, e tem essa agência trabalho com turismo desde 89. Então, no final da minha carreira, os últimos 4, já estava assim, mais 70% no lado profissional do turismo e 30% do basquete. Não treinava mais igual os outros jogadores treinavam e jogava. Então foi um negócio natural para mim. Senti falta, mas como falei, na parte física parei de jogar, parei de fazer tudo. E depois de 2 anos comecei a sentir falta do esporte, da competição em si. Eu sou um cara muito competitivo e comecei a sentir falta disso e voltei a jogar. Ô, Cadu, tem uma pergunta aqui. Eu tô deixando o vídeo acontecer. A aluna Tainá tem uma pergunta. Tainá, pode fazer a pergunta. Fala, Tainá. Gente, boa tarde. Eu não peguei o início aqui da aula, sabe? Mas eu queria saber, assim, na carreira do senhor, tudo, assim, qual que foi o seu maior desafio, assim, como você conseguiu superar ele, sabe? É meio que isso que eu queria saber. Tá. Legal, Tainá. Eu tive alguns desafios pessoais, né? De superação, de querer fazer mais coisas. Eu era um jogador fora dos padrões, porque eu era grande para uma posição que os jogadores eram pequenos, tive que me adaptar a isso. O basquete tem um lance principal do basquete, que é o arremesso à cesta, né? O basquete, o esporte vive de fazer cestas, quem faz mais cestas ganha. E eu não tinha arremesso, eu não tinha chute. Os jogadores me deixavam livre e eu não conseguia fazer cesta, porque eu era ruim, meu corpo cresceu muito e tal. Eu tive que superar isso e superei isso com muito treino. Eu fiquei, no meu período de seleção, eu fiquei 2 anos fora da seleção, porque eu não tinha arremesso. O técnico falava assim, o Cadu não tem arremesso, na seleção precisa ter arremesso. Eu falei, tá bom, então na próxima seleção eu vou ser convocado e eu vou ter arremesso. E coloquei na minha cabeça que eu precisava melhorar muito. Então eu fazia 2 treinamentos por dia com a equipe e mais 2 por minha conta. Eu trazia um menino, um pegador de bola para mim, às vezes ia com a minha esposa para pegar a bola para mim, para melhorar o meu arremesso, para melhorar o meu fundamento. Então foi um lado de superação, porque eu tinha sonho de voltar para a seleção, de disputar mais uma Olimpíada. A minha vida sempre foi motivada pelos meus sonhos, até hoje é motivada pelos meus sonhos. Então eu precisava melhorar, eu tinha essa consciência que tinha essa deficiência e me empenhei muito e consegui superar e consegui atingir isso aí. Consegui voltar para a seleção brasileira e quando voltei permaneci na seleção brasileira por mais 5 anos. Maravilha. Gabriel. Oi, seu Geraldo. Você tem como, nos participantes, bloquear alguns microfones que estão abertos. Isso eu ia falar. Aonde que eu faço isso? Eu não... Acho que a própria pessoa faz isso, né? Você tendo no clique aí dos participantes, vai abrir a telinha, aí você consegue ver os microfoninhos abertos, você clica nele que ele fecha. Ah, tá bom. Tem uma televisão ligada por aí, né? Tá. Tem uma turminha. Ah, entendi. Cadu, eu queria continuar aqui. Uma pergunta aqui. Depois você responde, viu, Cadu? No final, responde o que você faria hoje. Eu queria ver essa garotada perguntando para você, como é que eu vou para o basquete? Não, eu posso até eu esqueci só desse lado, assim. Vamos lá. Por conta do nosso modelo esportivo no Brasil hoje, se a pessoa quer ir no basquete, primeiro ela precisa praticar basquete. Aonde que ela tem acesso a praticar basquete? Na escola, tem que ficar em cima do professor, eu quero jogar basquete. Não pode? Pai, mãe, tio, avô, eu quero jogar basquete. Tem uma quadra ali perto da minha casa, eu quero jogar basquete. Vamos comigo? Ou fulano, compra uma bola, né? Que nem você fez. Compra uma bola e vai jogar. Fulano, você conhece o técnico daquela escola, daquele clube? Será que ele não arruma uma chance para mim? Tem que insistir, não tem jeito. Eu falei que eu fui um privilegiado por ter o clube eu já estou dentro do clube, mas eu sei que 90% ou 99% das pessoas, das crianças, não tem essa facilidade. Mas eu também tenho muitos exemplos de amigos que não estavam em clube e conseguiram uma chance de ir para um clube para jogar basquete, porque ficaram no professor,
eles tinham um professor que gostou dele, que achou que ele tinha talento. Então, se você acha que tem e você quer ir atrás, isso vale para todo esporte. Conversa com o seu professor na escola, conversa com um amigo. Tem um amigo do meu pai que frequenta tal clube, frequenta tal roda. Será que você não consegue para eu ir lá jogar? Eu tenho 12 anos, eu tenho 13, eu tenho 15. Tem pessoas de seleção brasileira que começaram a jogar basquete com 16 anos. Eu comecei com 11, mas tem gente que começou mais tarde. Às vezes a chance não aparece nesse mês, mas aparece o mês que vem. O nosso maior exemplo de basquete mundial chama-se Michael Jordan. Ele foi um cara persistente, foi um cara que não conseguiu ter acesso ao primeiro lugar que ele foi. Ele foi cortado na primeira escola que ele foi. Mas eu quero, eu gosto, eu vou atrás, eu vou procurar outro. Acho que é mais ou menos por aí. A Tainá está completando a sua resposta, Cadum. Você acredita que para alguém participar, ele precisa ter um porte físico padrão? A maioria das vezes, sim. Para cada posição? Para cada posição e para cada esporte. Sim. Cada esporte. É muito difícil você ter pessoas que o objetivo do esporte, no caso o basquete, está na altura. O basquete, a cesta está a 3,5 metros do chão. O jogador mais alto tem mais facilidade para chegar mais perto. Mas vai precisar que o jogador seja veloz também para chegar mais rápido na cesta. O vôlei, a rede está numa altura. Os mais altos têm mais facilidade. Então, hoje em dia, o esporte, você vê a geração do basquete muito mais alta do que era a minha geração. A geração do vôlei muito mais alta do que era a geração de 84, a geração do Montanaro, por exemplo. Então, isso vai mudando. Você fala assim, eu tenho 1,65 e quero jogar basquete, eu posso? Nós temos jogadores de basquete hoje, em todos os níveis, que são baixos. Jogadores da NBA, ou no campeonato da NBB, ou no campeonato europeu, na Itália, que são baixos, que desenvolvem outras funções. Velocidade, energia, marcar bem. Então, eu gosto de falar muito de basquete e vôlei, que mais a gente vivencia mais. No vôlei, o jogador baixo tem condição? Tem, você pode ser líbero, você pode ser um levantador. Então, você não vai ser um ponta, mas você pode... No basquete, você não vai ser pivô, é difícil ser pivô. Mas, cada vez mais, estão se buscando pessoas que sejam multifunções, que façam mais coisas. O basquete, por ser muito específico, as pessoas que fazem multifunções, cada vez são melhores selecionáveis. Você vai buscar cada vez mais pessoas que fazem multifunções. Se você tiver uma pessoa que é rápida, que é inteligente, que é alta, tem emprego no basquete pro resto da vida. Ô, Cadum, infelizmente eu consegui achar o vídeo contra o Corinthians. Achou, infelizmente? Sabe por que ele fala assim? Ele é corintiano roxo. Você vai colocar o vídeo aí, né? Eu vou. Vê se é esse aqui? É isso aí. Meu Deus do céu, vamos lá, senhor Ayrton. É isso aí mesmo. Quer que eu explique o vídeo antes da... Isso, pode falar. Bom, essa aí é a final do Campeonato Paulista, Montibe de Corinthians no Ibirapuera. Antigamente, hoje o basquete tem sistema de posse alternada, não tem mais pula 2, né? Nessa época tinha pula 2. O Corinthians desceu para o ataque e passou, e também não tinha bola de 3 pontos nessa época, 83. A bola de 3 pontos chegou em 85. O Corinthians desceu para o ataque, fez a cesta com 2 lances livres, passou 1 ponto na frente. Nós fomos para o ataque e não conseguimos concluir o ataque, mas teve uma bola presa. Nesse caso, a bola presa é no garrafão de ataque, a cesta está bem do lado esquerdo aqui. O nosso técnico na época, que era o Amaury Passos, bicampeão mundial de basquete, ele pediu tempo. Quem vai pular a bola é um americano do nosso time, chama Virgil Wallace, e quem vai pular do Corinthians chama Luiz Gustavo. Os dois eram excelentes saltadores, por eles prenderam a bola. E embaixo do garrafão, bem aqui do lado esquerdo, está o Israel, que era o mais alto do nosso time, mais forte, e a ordem do nosso treinador, a instrução do treinador, foi que tentasse, faltavam 3 segundos para acabar o jogo, foi que tentasse ganhar o salto e passar a bola para o Israel embaixo da cesta, para ele virar e fazer a cesta. Daí, pode dar o play, vamos ver o que aconteceu. Põe tela cheia primeiro. Como que eu... Um ponto para o Corinthians, faltando 3 segundos. O Corinthians está de branco e nós Aquele quadradinho aqui embaixo, ó, vai ali embaixo. Cadê? Onde? Não tô achando quadradinho, gente. Bota aí, bota para abrir que ele vai te mostrar.
Nossa, foi muito, foi muito. Poxa, Seria uma bola de 3 hoje, né? Aí o Monte passou à frente 7-3, 7-2 e ganhou o jogo, ganhou o Campeonato Paulista. Ginásio Eu achei lotado que você de ia errar Corinthians. agora. Eu sempre acho que eu vou errar, mas sempre acerto. Eu tenho guardado comigo essa bola, tenho Nossa, guardado em bola? casa essa bola, e tenho guardado comigo essa rede aí, que a bola caiu. Isso, ô, Cadu, para falar da rede, não sei se é fato ou não, você que cortou a rede no Indianápolis e deu pro Foi. Oscar para ele pôr na cabeça? Foi você que cortou É fato, e eu não sabia É? disso, eu vim descobrir isso ano passado. Teve uma matéria, foi feita até aqui em Mogi, Eu e pesquisei. vieram perguntar como é que a rede apareceu do lado na cabeça do Oscar. Eu não me lembro, cara, eu sinceramente não me lembro. Aí os caras passaram o vídeo Era ele lá do cortando. lance, a tabela baixada, eu, Garrinho e o Pipoca estamos cortando a rede Nossa e dando pro Senhora. Oscar. Eu vim saber depois. Que isso, nossa, não, eu assim, o senhor Geraldo, obrigado por o senhor fazer parte, porque o senhor falou para mim assim há muito tempo atrás, estude, e eu fiquei muito tempo estudando, e assim, eu percebi Você que... não viveu, cara, a gente viveu ao Nossa, vivo. O Cadu eu tinha 6 anos, eu tinha 6 anos. As emoções de estar naquela seleção. Que isso. Eu digo para ele, a emoção que eu ainda sinto até hoje Exatamente. de ter assistido. Não, eu assisto esse jogo, eu coloquei para os alunos assistirem e falei, é maravilhoso você ver ganhar 12, é a mesma coisa que uma seleção ganhar do Brasil no futebol sem nenhuma, vamos lá para jogar. Era tradição a gente Sim. perder para os Estados Unidos. Aí E depois jogos e ganha. E depois um campeonato organizado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tinha perdido dentro de casa, numa cidade que é o basquete raiz dos Estados Unidos. Sim. Então, o campeonato foi feito com os melhores jogadores universitários da época, era o que se permitia. Uma seleção zaça, todo mundo chegou na NBA depois. E todo mundo que foi para esse Pan-Americano foi para disputar a medalha de prata. Era o sonho, era ganhar a medalha de prata, porque o ouro com certeza seria dos Estados Unidos já. Ô, Cadu, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu queria fazer essa daqui, ó. Como é que foi, você já citou, como é que foi o confronto com esse senhor aqui, que tem a camisa 9 e a mesma camisa com o seu número? Como é que foi olhar para ele, marcar ele, e depois ver que esse é o maior jogador de basquete de todos os tempos, podemos assim dizer? Pois é, o Michael Jordan, né? Que coisa. Meu ídolo desde sempre, e tem uma historinha, eu gosto sempre de contar a história, né? A gente jogou um pré-olímpico. Quando decidiu-se que os Estados Unidos poderiam levar os profissionais à Olimpíada, os Estados Unidos não estava classificado para a Olimpíada de Barcelona e teríamos que jogar um pré-olímpico de classificação que seria nos Estados Unidos, em Portland. E nós fomos para jogar, para se classificar para a Olimpíada, mas para jogar contra o time americano. Que além de Michael Jordan, tinha Matt Johnson, Larry Bird, Pat Ewing, etc. Tinha muitos outros. David Robinson. Né? David Robinson, Charles Barkley. E Scott Pippen e tal. E daí nós fomos para esse pré-olímpico pensando em classificar e jogar com os Estados Unidos a final. Só que nós fizemos um jogo desastroso na semifinal e perdemos para a Venezuela. Perdemos a chance de jogar contra os Estados Unidos. Isso mesmo. E nesse pré-olímpico, todo mundo envolvido com o jogo de basquete, o planeta inteiro estava envolvido com a seleção americana. Então, quem estava próximo, adversários, torcida, árbitro, mesário, queria tirar foto com os americanos, queria tietar os americanos. A gente brincava que os caras levavam a máquina dentro dos shorts para tirar foto, não tinha celular naquela época. E nós não. Nós, liderados pelo Oscar e pelo Marcel, a gente falou assim, a gente veio aqui para classificar, eles falaram, a gente veio aqui para classificar para a Olimpíada, vamos jogar com os americanos na final, se a gente chegar lá. Então não tem nada que ficar paparicando os caras por enquanto. E a gente aceitou isso. E perdemos a chance de jogar com eles. Falando assim, meu Deus do céu, não vamos jogar com os caras. E daí, na Olimpíada, daí classificamos para a Olimpíada depois, no jogo seguinte, e não sabia se ia jogar com os caras, na Olimpíada de Barcelona, porque era dividido por grupos. Daí, quando saiu os grupos da Olimpíada, Brasil e Estados Unidos no mesmo grupo. Opa, vamos jogar com os caras. Marcel, Oscar, sinto muito, mas agora nós somos tietes dos caras, nós vamos paparicar os caras até debaixo d'água. Sinto muito. Oscar não ia aceitar isso, Oscar não mas aceitaram, né? Aceitaram. Mas também nessa Olimpíada, o time estava muito bem preparado, a gente foi com chance de medalha para essa Olimpíada. Então, a gente dividiu a Olimpíada, a fase de classificação, entre
ir bem na fase de classificação, classificar bem o time para umas quartas de final e jogar com os Estados Unidos uma outra coisa. Então a gente separou isso bem. Então jogamos com Croácia, com Alemanha, com outros times para classificar o Brasil, e o jogo com os Estados Unidos foi o quarto jogo da nossa fase de classificação, né? Então entramos para esse jogo realmente como para curtir o jogo, né? E esse lado, Michael Jordan número 9, eu número 9, na apresentação eu tive o prazer de trocar um aperto de mão com ele e trocar alguns presentes, assim, eu dei uma camiseta para ele, que acredito que ele não tenha mais a camiseta, né? E ele deu um kit dos Estados Unidos com um boné americano com esse símbolo do USA Basketball, o boné que eu tenho comigo até hoje, eu guardo como amuleto, tá em casa esse boné. Até assim, eu usava o boné assim, eu ia fazer uma prova na faculdade e passava a mão no boné, ia fazer um jogo importante, passava a mão no boné para me dar sorte, né? Aquela minha prima que foi para o Mundial Juvenil, eu emprestei o Mundial, ela levou para... Que maluco, né? Ela levou o Mundial para a Austrália no Mundial para dar sorte para ela, foram medalha de prata no Mundial. Então, eu tive esse prazer de tete a tete com ele. E às vezes eu faço umas palestras, o pessoal pergunta, mas principalmente em escola, tio, né? Primeiro eu explico assim, que era mais ou menos se você joga futebol hoje, você ia jogar contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, né? Eu fui jogar contra o Michael Jordan. E eles perguntam, mas como é que foi de você dar a mão para ele, esses 10 passos, 20 passos de chegar até o cara? Como é que você estava? Eu falei, eu estava muito tranquilo, eu estava bem tranquilo, minhas pernas só que tremiam um pouco, mas o resto eu estava bem tranquilo. Então, mas foi muito legal, o jogo de jogar com eles foi um jogo assim, bem tranquilo, foi um jogo fácil, porque os caras muito superiores, os caras estavam jogando bem à vontade, fora o Charles Barkley, que jogou pesado, jogou firme, os outros jogadores jogando muito à vontade, foi muito mais fácil jogar com eles e marcar o Michael Jordan, marcar o Scott Pippen, do que jogar contra a Croácia e marcar o Petrovic e outros, assim, que tinha mais competição. Então foi um jogo que a gente curtiu bastante. A única coisa ruim para mim nesse jogo o ser armador e os principais armadores dos Estados Unidos, Magic Johnson e John Stockton, não jogaram, foram poupados nesse jogo, estavam com dor nas costas, não jogaram. Então não joguei contra o Magic Johnson nessa Olimpíada. Mas na saída do jogo, quando se cumprimenta, eu tive o grande prazer, que eu trago como uma medalha para mim, o Magic Johnson me elogiou. Quando passei por ele assim, ele falou, não falou meu nome, claro, né? Falou meu número 9, parabéns pelos seus passes, né? E eu passei assim, cruzando assim, né? E aí, peraí, o Magic Johnson fez um elogio para você, né? Eu sou o 9. Sabe? Eu sou eu. Sabe, até voltei 2 passos assim, falei, todo tímido, né? O Magic, tá, obrigado, né? Sabe, pô, legal demais, né, cara? Nossa. Pô, tem emoção, assim. Massa, mano. Meu Deus do céu, que foi maravilhoso. Bacana. Nossa, só de não escutar aqui, eu imagino. Nossa, sensação ímpar. Ímpar, única, inesquecível, maravilhoso. Nossa, é uma satisfação inesgotável. Nossa, é maravilhoso mesmo. Olhar para ele, Michael Jordan, a gente vê jogos, o documentário dele que passa, assim, você vê ele como jogador, nossa, persistente, Show. Brigava com os caras, não, você vai ser o melhor, 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 e você vê agora na sua frente, ele te marcando, você marcando ele, você é armador, vê todo o jogo de frente, né? Vê todo o jogo, assim, você distribuir as bolas e você vê ele te marcando, aquele olhar ali. Só aquilo que eu falei, só a perna que tremia um pouco. Só a perna, né? O importante é a mão, né? A mão, você lembra quantos pontos você fez nesse jogo? Eu acho que eu não fiz ponto nesse jogo. Não? Não, acho que não fiz ponto. Também, depois você vai ver no meu Insta aí, depois que entrar, Cadum 9, também coloquei um vídeo lá desse jogo, com 2 lances, essa semana foi aniversário, esse mês, aniversário do Pippen, e eu coloquei uma brincadeira assim, dei parabéns para ele, como se ele fosse meu amigo, né? E coloquei 2 lances do Pippen comigo, que eu quase dei toco nele, foi coisa assim de 1 metro que eu teria dado um toco nele, assim, do Pippen. Tá bom. Nossa, que isso. Que é isso. Eu tava perto lá, mas foi bacana. Bacana. Maravilhoso. Nossa, assim, Cadum, nossa, eu tenho muita coisa para mostrar, mas, enfim, o nosso horário chegou aqui no final para
não nos extrapolarmos muito. Nossa, eu sempre acho que eu falo muito, viu, Gabriel? Sempre fica faltando alguma coisa. Quando não, a gente vai ter que marcar uma próxima. Não, isso que eu ia falar, isso que eu ia fazer agora. Fazer o segundo turno. Não, o basquete é 4 quartos, né? Então, 4 períodos, né? Se não tiver prorrogação, né? Isso, não, vai ter prorrogação, e vai ter prorrogação e vários overtime, vários. Vamos então, indo. Com certeza, nossa, eu já quero agradecer também o Lu mandei, não, Gabriel, vou mandar o contato para você, e na mesma hora eu mandei, passou 5 minutos, você já respondeu a mim, falei, caraca, nossa, eu vou, o cara é ser humano mesmo. Meu prazer e meu carinho de estar falando com um parceiro de quadra ainda, porque de vez em quando eu dou umas corridinhas também, né, Cadu? É bom, né, Lu? Gostoso, né? É muito gostoso, cara. Nossa. Isso é uma cachaça que a gente toma e não acaba nunca mais. Mas você sabe, Gabriel, na verdade, eu que agradeço, assim, eu durante essa pandemia, se tem uma coisa boa dessa pandemia, foram as lives que se multiplicaram aí para a gente conversar sobre esporte, sobre basquete. Eu fiz inúmeras lives e todas as minhas lives, todas excederam tempo, assim, porque eu gosto de falar de basquete, eu gosto de conversar sobre a minha carreira, não que eu tenha feito, seja a coisa certa, foi só a maneira que eu fiz, a maneira que eu vivi, então acho legal de passar isso, e principalmente para quando é escola, para criança, de falar de sonhos, de ir atrás, então eu acho muito bacana isso, e sempre que convidado, sempre estou à disposição. Nossa, eu quero agradecer mesmo, assim, para não extrapolar ao mesmo tempo que nós temos, cada um de vocês tem outros compromissos para estarem juntos. Quero agradecer todos que estão participando aqui, o seu Geraldo, pelo mais uma vez, junto, seu Ayrton, parceiro, estamos juntos aí, seu Ayrton é nosso parceiro aqui. O Lu, já tá na fase final, né, Lu, de aposentar, Lu? Aposentei, cara. Deu os 90 dias essa semana. Agora é só festa. E agora só espera a publicação. Graças a Deus, agora é jogar mais basquete, viu, Cadu? Mais dentro da quadra. Isso, bom demais. Que legal. Agradecer também aos alunos, a Roberta, a Ana, o senhor Gabriel que estava aqui, a Nelly que apareceu aqui também um pouquinho. E a Tainá que fez pergunta. A Tainá fez pergunta. A Ana. Algum tem vergonha, Cadu? Então, assim, eu sou muito vergonhoso. Na hora que eu olhei, assim, você ligou, falei, caraca, é o Cadu mesmo. A mesma emoção que você teve de ver o Michael Jordan, falei, foi o Cadu, cara. Mas, Gabriel, os que tem pergunta, que tem vergonha, entra lá no meu Insta, manda uma pergunta, eu respondo. Isso. Entra em contato comigo, tá na boa. Gabriel, oi, seu Geraldo. Gabriel, eu acho que agora facilita a gente criar essa aproximação. O atleta é igualzinho a gente, é gente. O atleta é gente. Eu tô lá no atletismo, meu. Eu, como árbitro, tenho contato com todos os atletas que vão na Olimpíada. E a gente se conversa como normais. Somos pessoas normais. A gente só se sente feliz de ter a convivência com as estrelas. O Cadu, quando viu o Michael Jordan, ele tremeu a perna. Eu tremi aqui um pouquinho, mas já estou em paz. Você tem a chance de pegar tudo que está lá, hoje está tudo subindo para o YouTube, fazer a garotada assistir as estrelas, que foi